Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos dando início a uma palestra que é de suma importância, que vai ser realizada pelo meu amigo Zosimar, que vai falar sobre um tema que é assim, é imprescindível para o nosso ano que vai se iniciar em breve. Vamos falar sobre os impactos da reforma tributária no setor imobiliário. Nós estamos fazendo essa palestra através da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Subseção Vila Prudente, da qual eu estou como presidente, e a Aline de Carvalho está como vice-presidente. Obrigado pela presença aí, Aline. Eu sei que você está com vários atributos, vários afazeres aí, mas obrigado por ter vindo. Por favor, pode fazer algumas considerações aí. Boa noite a todos. Lembrar que também a Thalita está aqui, a secretária Eu da, não vi da ela ainda. comissão. Ela deu boa noite agora há pouco. Não reconheci a voz dela. Eu só tô com a câmera desligada, gente, que eu tô aqui em trânsito. Eu acho que é porque ela não colocou o sobrenome, eu acho que você não reparou que era ela. Também. Mas assim, mais falar da questão do tema da palestra, né? A gente sabe que no direito a gente não tem o direito de não poder se atualizar, né? Todo dia uma coisa nova. Até o Zosimar comentou um pouquinho antes de começar que ontem mesmo já aprovou a PL, mas assim, a gente vai discutir o que estava no script até então, né? Mas é isso aí. A gente tem que fazer isso porque no direito a gente não pode ficar para trás, né? O direito está sempre em movimento. Maravilha. Talita, se você quiser falar alguma coisa, Talita é a secretária, da nossa Comissão de Direito Imobiliário. Fica à vontade, Talita. Não, acho que é o que a Aline falou. A gente precisa sempre estar se especializando aí sobre as coisas que estão vindo, e esse é um tema muito importante. Com certeza vai ser de grande valia aí, e espero que o pessoal aproveite muito essa oportunidade que a comissão está trazendo. Maravilha. Vou fazer a apresentação formal, então, do meu amigo Dr. Zosimar Ramonda. Ele é advogado com pós-graduação em Direito Tributário e Previdenciário, além de ter feito inúmeros cursos de intenção em planejamento tributário, empresarial, processo civil. Tem uma experiência voltada ao contencioso e ao consultivo tributário e empresarial. Também é palestrante da comissão aqui da nossa Comissão de Direito Imobiliário. Aliás, é o que você mais está tendo palco, né, Josimar, é de palestras, porque o tema da reforma tributária que está batendo as nossas portas aí no dia 1º de janeiro de 2026 está dando muito o que falar. E no setor imobiliário o impacto é relevante para os negócios imobiliários. E aí justamente isso que a gente quer conversar contigo sobre os impactos da reforma tributária no setor imobiliário. Meu amigo, fique à vontade, a palavra é sua. Bora lá. Bom, queria deixar aberto aí para todo mundo. Não sei como é que vocês fazem, mas se quiser interromper, não fica à vontade, não tem problema nenhum. Mas a ideia inicialmente era a gente fazer um panorama geral, porque que nem eu disse para o Jorge e para a Aline, tem muita coisa, tá? Tem bastante coisa. Eu procurei pensar algumas situações aqui que eu não vi em lugar nenhum que está sendo discutido, então a gente vai falar um pouquinho de algumas alterações específicas, não da reforma em si, porque teve outras alterações, outros impactos que vão gerar para a gente. E aí eu estruturei aqui em três etapas. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Aí depois esse material também eu passo para que todos tenham acesso. Eu sou uma negação para apresentações. Vê se está aí aparecendo para vocês. Só me confirmem, por favor. Foi? Dá um ok aí, Aline, já? Foi, beleza. Então, ó, 50 slides. O pessoal já fala, vou desistir. Então, aqui é o folder que a gente falou. E aqui é mais ou menos o que a gente tem de objetivo aí para percorrer hoje, né? Então, os tributos sobre os bens imóveis. Eu fiz um acatado geral, e aí acho que eu não sei o nível de cada um aqui, a atuação, e eu procurei pelo menos que a gente materialize na cabeça da gente que quando eu vou fazer uma transação do imóvel, de algum imóvel, seja rural, urbano, eu preciso ter na cabeça para olhar para aquela situação. Então, a gente vai colocar os tributos de um modo geral que incidem, mas eu só vou abordar com vocês o que efetivamente foi alterado, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma nas minhas palestras, nas minhas apresentações. Eu estava trazendo até uma questão de base dos artigos iniciais, eu até excluí aqui para a gente não perder tempo nisso.
e para a gente poder abordar especificamente aí do regime específico dos bens imóveis. Já vou adiantar que a gente não vai conseguir resolver os problemas, porque muitos dos problemas ainda dependem de regulamentação. E a gente tem muita mística, vocês mais do que eu talvez sabem, na internet, os gurus, né? Os cursos. Como que eu vou falar sobre reforma tributária em 15 horas? É a maior emenda constitucional que já teve, é a maior lei complementar que já existiu. Existe um regulamento que está sendo projetado para ser entregue até o final do ano de 4.000 artigos. Então, muita calma nessa hora, tanto que não sei se vocês viram nessa área, seja imobiliário ou tributário, eles estão vendendo os cursos até 2033, até 2000 e pouco. Eles estão fazendo a questão do marketing, beleza, mas até que ponto esse conteúdo e qualidade desse conteúdo vai ser entregue? Então, primeira ideia nossa é trazer para vocês, já de início, não sei se todo mundo se familiarizou, esse material, inclusive, é da Receita Federal, o que morre e o que é criado, mas a ideia é só jogar essa pincelada para vocês. Então, dos tributos federais, o que vai ser extinto? Isso, não sei se está claro para todo mundo, é progressivamente, vai se startar em 26, é uma sanfona que aumenta e diminui, a gente tem uma regra de transição que vai impactar muito na área imobiliária. E aí, nós, como consultores, a gente vai ter que dar uma consultoria ou fazer uma análise para os nossos imóveis, se vale a pena ou não eu aderir ao regime de transição. Existe um regime de transição que eu preciso aderir agora em 2026, mas eu preciso fazer conta e é matemática pura, e aí não dá para se fazer uma regra geral que se aplique para todo mundo. Então, basicamente, dos tributos federais, o que, que vai ser extinto, né? Tributos na espécie geral, e aí a gente tem lá, inclusive, os impostos, as contribuições aqui a COFINS, o PIS e o IPI. O IPI, inicialmente, só para a gente falar de reforma, a ideia é que ele realmente desenvolve uma questão do a doutrina que ele será neutralizado e vai atingir algumas pequenas hipóteses. A ideia é que seja substituído por um tributo que foi dado, que é o tributo da seletividade que tem no slide para você. Então, ela com o tributo do pecado, para falar o termo basicamente os tributos federais são extintos, COFINS e em contrapartida a gente vai ter a criação que a gente vai ver lá do IBS e da CBS. Indo dos estaduais, que é onde a gente vai ter basicamente também uma alteração, principalmente pela arrecadação dos estados, vai ser o ICS, vai ser o ISS, em contrapartida tem surge a UBS. Tá? Não sei se deu para entender, se dá para ver a situação na seguinte hipótese, voltando para o slide anterior. Hoje, quando eu faço uma operação imobiliária, e aí a gente tem que fazer uma distinção entre pessoa física e jurídica, eu preciso olhar para essa tabela e imaginar o seguinte: na minha operação de compra e venda, de locação, de alienação, etc., a gente vai ver as hipóteses de incidência. Eu pago como pessoa física, COFINS, PIS e IPI. Na minha situação hoje, como pessoa jurídica, eu pago PIS, COFINS e IPI. Então, esse é o primeiro questionamento que a gente precisa fazer. E no slide subsequente, da mesma forma, quando eu faço uma operação de compra e venda de um imóvel, uma locação do imóvel, eu pago ICMS, eu pago ISS? E por que que esse questionamento tem que ser feito? Porque agora, em regra, pelo princípio da neutralidade, que a gente pode olhar lá na emenda constitucional de 2023 e pode olhar na lei complementar de 2024, essa é a base, o artigo 1º da emenda constitucional, o artigo 1º da lei complementar, a gente tem o que o Eduardo Sabag, lá o doutrinador de direito tributário, tem chamado de IST, o Imposto sobre Tudo. Ou seja, tudo que tem algum tipo de movimentação, circulação, alteração, vai ter uma tributação. A gente tem muitas situações dentro do ramo imobiliário que não se paga IPI, que diretamente, a gente vai ver daqui a pouco, que não se paga ICMS, que não se paga ISS, mas agora com a reforma pelo sim ou pelo não, deveria se pagar. E aí a gente vai ver o nosso regime específico. Então, esse primeiro slide é só para a gente tentar materializar o que eu pago hoje nas minhas operações imobiliárias dentro desses tributos, e agora, em tese, pela regra da neutralidade, eu passaria a pagar. É só essa ideia que eu queria deixar inicialmente na cabeça de vocês. E aí, o que que a gente vai discutir agora, propriamente dito? Quando a gente vai fazer a classificação dos tributos sobre os imóveis, a doutrina ela faz essa divisão em três situações. Primeiro, que é a tributação sobre a propriedade, ou seja, o fato de eu ser proprietário, que tipo de tributo que eu pago? A gente já vai ver.
O fato de eu transmitir um imóvel, de eu circular, de eu fazer qualquer tipo de operação com esse imóvel, que tipo de tributo que incide sobre ele. E aí a terceira hipótese, que é a hipótese que mais vai ser impactada pela reforma tributária, e essa é a ideia da reforma tributária, a gente vai ver os nortes aí que foram apresentados, pelo menos pelo governo, pelo menos essa é a ideia do papel, que é a tributação que eu não vejo, aquela tributação oculta. Exemplo, eu estou vendendo um imóvel e dentro daquele imóvel tem concreto, aquele imóvel tem um arquiteto, dentro daquele imóvel tem um engenheiro. Aquela tributação que foi paga para aquele profissional, para aquele material, eu consigo chegar lá na hora de comprar meu imóvel e fazer um destaque e falar o seguinte: olha, eu paguei tanto de CMS, tanto de DSS, tanto de PIS, de COFINS, eu não consigo fazer essa análise. Então, essa é a ideia da reforma, que ao final, supostamente, quando eu for comprar o meu imóvel, quando eu for locar o meu imóvel, eu consiga fazer essa análise da tributação que está lá escondida que eu não consigo visualizar nas operações anteriores. E por que que essa ideia ela é importante? Para que a gente possa entender o débito e crédito, pode entender o que eventualmente eu vou poder trazer e pagar menos tributo lá na frente. Então a doutrina ela classifica os tributos sobre o imóvel nessas três modalidades: aquele que incide diretamente sobre o imóvel, né? A gente vai ver aqui que basicamente é IPTU e ITR. A tributação que eu não consigo, nas transmissões de imóveis, os clássicos aí que a gente faz dia a dia, ITBI, TCMD, etc. E a tributação que eu não consigo visualizar, que está indiretamente embutida. Então, quando a doutrina ela vai classificar, ela faz essa distinção nesses três blocos. E aí, como eu já leitei para vocês, a gente vai só trazer os tributos que incidem e bater aqui, exemplificar muito rapidamente o que mudou com a reforma. Essa primeira parte é aquilo que eu exemplifiquei, que eu acho que ninguém tem falado sobre isso. Então, o primeiro tributo, IPTU, e aí seja no leilão, como foi falado aí pelo Georges, quando eu acho que essa classificação doutrinária, Jorge, quando eu vou adquirir um imóvel no leilão, eu tenho que ter na minha cabeça um checklist. IPTU, porque é rural, não é? Tem discussão se a área é rural, se não, eu tenho que vir, tem que pegar a CND, e aí esses tributos, eu acho que é interessante sempre que em qualquer tipo de operação imobiliária a gente tentar imaginar essa linha do tempo. Então, o que que teve de alteração de IPTU, que isso já tem, e a gente vai fazer um gancho aqui. Toda a reforma tributária, ela foi feita pelo governo e para o governo. Então, todo tipo de tese que a gente discutiu nos últimos 30 anos, todo tipo de repetitivo, todo tipo de súmula, basicamente cai por terra. Porque o governo basicamente chegou ao seguinte: aonde eu estou perdendo, aonde que está vazando água aqui, e ele fez algumas formas de se alterar aquilo para que passe a se receber tributação sobre aquela operação. Exemplo das holdings, né? Isso tem que se falado, quando eu tenho um imóvel dentro da holding, aquele imóvel é cedido para o sócio da empresa. Incide IBS, a própria norma, até o artigo 5º, que é o que a gente tinha até ontem brincando, precisa ver como que ficou a definição final do PL 108, que foi convertido em lei hoje, mas ele já vinha falando o seguinte, só para exemplificar para os senhores. Se eu, Zosimar, tenho uma holding e eu, Zosimar, uso aquele imóvel da holding para moradia, e não é a finalidade principal da holding, ou seja, o Zosimar não tem nada a ver com a operação da holding, sim, era a hipótese de incidência de tributo sobre aquilo, tá? Então, hoje, a ideia, qual era dessa fala? Que todo o planejamento, toda a ideia que a gente criou nos últimos 30 anos, o governo chegou lá e falou: deixa eu montar uma lei aqui para a gente tentar regularizar isso. E por que disso? Uma das grandes discussões que a gente tinha, inclusive para quem faz exame de ordem, é o exemplo clássico quando a gente vai estudar lá no direito tributário, se o prefeito pode alterar a base de cálculo por mero decreto. E aí se discutia lá, enfim, tinha o texto lá no exame de ordem, etc. Então, do IPTU, o que que teve de alteração na Lei Complementar 214? Desde que previsto, né, óbvio, em lei municipal, e aí a gente precisa ver a questão da lei municipal de cada município, que a gente está falando de um tributo municipal, a atualização do valor venal do imóvel ela pode ser realizada por decreto. Então, isso derrubou por terra diversas discussões, diversas travas que eventualmente o Poder Executivo tinha municipal, e hoje ele pode ser alterado por decreto. Ponto. Então, essa é a principal e única alteração que a lei complementar trouxe com relação ao IPTU. E por que trazer isso para vocês? Porque, basicamente, de todos os posts que eu vejo, eu não vi ninguém falar sobre isso. Do ITR seguindo, não houve nenhuma alteração, mas quando eu vou adquirir, comprar um imóvel, essa é a ideia que eu queria passar para vocês, eu preciso olhar se incide ou não ITR sobre aquele respectivo imóvel.
Segunda classificação doutrinária que a gente tem, que é quando há uma transmissão de propriedade. E aí a gente teve, e aí eu até brinquei com a Aline antes, e a gente tinha até então esse projeto de lei 108 que foi mudado ontem, então eu não sei qual que é a versão final, a gente não vai discutir isso, aí fica de lição de casa para todo mundo, mas ele trouxe algumas alterações importantes com relação ao TCMD até então. E qual que é a principal alteração? E eu também não vi o pessoal que vende holding, me permita falar assim, vende entre aspas, né? Prospecta holding, melhor dizendo, na casa da advocacia, falando sobre a progressividade que houve um comando através da lei complementar exigindo que os estados apliquem a progressividade sobre o referido tributo. Então, a principal alteração que a gente teve com relação a isso na lei complementar é nesse ponto. E aí, isso já tem uma discussão muito antiga. Existem, inclusive, diversos estados que têm aplicado a progressividade, que é um comando constitucional, mas em São Paulo a gente estava lá estagnado lá numa tributação, salvo o melhor juízo aí, de 4%. E aí o que que acontece agora? Vai poder se chegar até 8%. Só que partes de inferior. Então, hoje, basicamente, tem até uma colega nossa advogada, não sei se ela está aqui, acredito que não, pelo menos pela tela, que ela me perguntou: olha, Zosimar, estou fazendo um planejamento sucessório para minha família. Será que vale a pena eu já transferir esse imóvel para mim, eu como advogada, dos meus pais, e pagar o ITCMD hoje, atual, do que eventualmente esperar vir uma eventual progressividade? E aí a gente foi fazer conta para o caso concreto dela e a conclusão que a gente chegou que não valeria a pena, e valeria a pena eventualmente esperar efetivamente o ciclo da vida, o óbito dos pais, para eventualmente lá na frente sim fazer o inventário e aí pagar o ITCMD, inclusive a menor do que se pagaria hoje. Então, a gente trouxe, a gente teve aí principais alterações com relação ao ITCMD, com relação ao comando constitucional que já existia e da obrigatoriedade de ser aplicado isso na prática, e aí agora os estados vão ter que regulamentar, e a questão de regulamentar uma questão de herança e de pessoas que estão fora do Brasil. Deixa eu só voltar aqui, que era para estar aqui. Eu não sei onde foi parar, peraí. Aqui ele trouxe aqui, ó, ativa para a cobrança do imposto para atribuir do estado onde era domiciliado o falecido. Existe um planejamento tributário que era feito com relação a isso, eu não sei quem atua no direito sucessório, mas particularmente também, fazendo análise hoje de como está a disposição da lei, eu ainda consigo imaginar um planejamento sucessório em cima disso, tá? Para a gente mudar um pouquinho da competência. Eu não sei se vocês conseguem visualizar. Mas resumindo essa parte do TCMD, a gente teve três principais alterações. Primeiro, de aplicar o comando constitucional da progressividade, e eu preciso olhar hoje até que ponto vale a pena eu já fazer uma doação ou esperar o inventário, etc. Segundo, a questão da competência para domiciliado fora do país. E terceira, a aplicabilidade dessa questão da imunidade para entidades sem fins lucrativos, que é o que está aí no segundo parágrafo para vocês, desde que respeitada a previsão para se caracterizar o que é entidade sem fins lucrativos. E aí eu preciso ir lá no CTN, salvo engano, no artigo 14, e olhar lá o enquadramento que é feito. Inclusive, isso teve alterações recentes. Seguindo dentro da tributação que incide sobre a transferência do imóvel, a gente não teve alteração com relação ao ITBI e teve alteração aí com relação ao imposto de renda, inclusive uma alteração que já está valendo desde o final do ano passado. E mais uma vez, particularmente de todos os eventos, as palestras que eu tenho participado como ouvinte, eu não vi ninguém falar sobre essa regra que foi alterado no imposto de renda pessoa física e jurídica com relação ao Simples Nacional. Então, ele tem aí uma regra específica que vai ter que se atentar aos contadores ou até mesmo a gente na hora de fazer a apuração do referido tributo. Seguindo aqui, e aqui é o principal gargalo da reforma tributária, e a gente já falou muito rapidamente sobre isso, é a questão dos tributos indiretos, ou seja, aquela tributação que até onde a gente viu agora eu consigo visualizar diretamente ou sobre alguma situação, mas eu não consigo visualizar desde quando se começa a compra de um terreno, a incorporação lá, eventualmente, de algum loteamento, ou a construção daquilo, a aprovação na prefeitura, as vendas, as compras, os corretores, todos os encargos que tem, a gente não consegue hoje visualizar na prática o que tem de tributo lá inserido. E aí aqui tem uma principal observação que a gente precisa se atentar, que é sobre, e aí até então era a isso até ontem, mas a gente vai continuar falando assim, pelo menos para efeito didático, que a gente tem três esferas dentro do direito tributário.
A gente tem a tributação sobre o consumo, a gente tem a tributação sobre a renda e a gente tem a tributação sobre o patrimônio. São três grandes bases que constituem o direito tributário na hora da gente analisar o tributo. Quando a gente estuda a reforma tributária, tem estudos que demonstram que já queria se aprovar uma reforma tributária desde 1998, lá no Fernando Henrique Cardoso. Então, passados-se aí anos, a gente não conseguiu, passou por diversas movimentações, por diversos projetos de leis, por diversos gastos, a gente não conseguiu tirar a reforma tributária do papel. E agora, em 2023, fazendo essa distinção entre o que é a tributação do consumo, o que é a tributação da renda e o que é a tributação do patrimônio, porque falou, se a gente quiser aprovar tudo, a gente não consegue, é muito grande, muito complexo, envolve muitos setores, muitas áreas impactadas, etc. A gente conseguiu passar a Lei Complementar 214 e aprovar a alteração da tributação sobre aquela questão da nota. O Jorge, voltou aí, voltou. A chuva, tá chovendo, cai. Anterior cai com chuva. É, tinha E caído aí a aqui para gente. mim, mas voltou. Ah, tá. Aí a gente conseguiu, a ideia daquela nota fiscal, quando eu vou no mercado e consigo fazer um destaque lá, o que é tributo, o que não é, só para dar um exemplo, a ideia da reforma é que quando eu for adquirir o imóvel, quando eu for vender o imóvel, quando eu for fazer algum tipo de operação de imóvel, em tese, pelos planos, pelo débito e crédito, eu consiga fazer essa análise, tá? O que que é produto, o que que é serviço, o que que é tributo e etc. E aí, o que que a gente aprovou hoje no Brasil, que é essa questão do IVA, que está aí no terceiro parágrafo para vocês desse slide, né? Que é o imposto sobre o valor agregado. E a gente vai ver daqui a pouco um slide mais exemplificativo com valores, mas qual que é a ideia? Se eu tenho um produto hoje vendido a R$ 100, quando a Aline eventualmente industrializa, comercializa, faz qualquer tipo de operação sobre aquele produto, e vamos imaginar um imóvel, se eu faço uma reforma, um house flip aí que está na moda, eu não vou pagar sobre a base cheia novamente lá na frente. Eu vou poder deduzir da base anterior a tributação que eventualmente foi paga. E o que que se entende e o que se presume com relação a isso? A gente não sei se foi na de notário, teve até uma discussão ontem sobre isso. A ideia é que a sonegação ela zere, a ideia é que a sonegação não exista mais, a ideia é que a gente sempre consiga fazer com que os tributos sejam recolhidos da forma correta, até porque senão lá na frente o consumidor final, porque é uma tributação sobre o consumo, ou seja, o Zosimar, lá na hora de comprar, quem vai pagar a conta é o Zosimar. Então a ideia é essa, a ideia é o IVA. E aí no Brasil, a gente tem uma situação que hoje, salvo engano, eu não sei se eu estou com a cabeça boa, mas a gente tem cerca de 194 países no mundo, incluindo a questão da ONU. E hoje 170 países adotam para a tributação do consumo esse mecanismo de IVA. Então, hoje, em tese, a gente está fora da curva. Em tese, o Brasil está atrasado até por uma questão de padronização internacional. Então, seja aquela dificuldade, aquela brincadeira que a gente ouve, escuta no dia a dia de falar, o cara vem para o Brasil, ele não consegue entender a jabuticaba que a gente tem aqui. A única diferença que a gente vai ter dessa grande maioria de 170 países para o Brasil é que a gente vai ter o que a gente denominou de o IVA dual, que são as duas pernas, que é tanto o IBS quanto a CBS. E aí, a título de exemplo, quem que se utiliza de uma situação muito semelhante a essa no cenário internacional, que é a tributação que é realizada no Canadá, e pelo menos o que a doutrina traz aí como efeito comparativo, tá? Seguindo dessa ideia de tributos indiretos, a gente vai passar por ele, mas a ideia não é que eles foram alterados, porque a gente vai ver que eles vão ser extintos. A gente já falou agora há pouco, o IPI, ele vai ser neutralizado. Mas todas as operações, imagine de compra e venda de imóvel, de construção de imóvel, acho que fica mais claro para a gente poder visualizar, quantas operações, quantos ITBI, quanta industrialização no aço, etc., que ficou para trás, no porcelanato e assim sucessivamente, que existem até chegar efetivamente no nosso produto final, que é o imóvel propriamente dito. Então, aqui até coloquei como exemplo, né? Blocos, esquadrarias, tubulações, sistemas elétricos, elevadores e assim sucessivamente. Dentro do PIS e COFINS, lá dentro do faturamento, na hora de fechar lá o contábil, na hora do RH lá fazer a análise, também vai se pagar a contribuição diretamente sobre aquele trabalhador. E a gente vai ver daqui a pouco também uma questão, e eu brinco que quando eu vi essa matéria na internet,
eu não tinha conhecimento, e é muito próximo a onde vocês estão, aí na Anhanguera, é uma empresa que o Roberto Justo lá construiu. Eu falei, cara, isso aí é reforma tributária pura. Ele está na frente com o barracão pronto, pronto para produzir, enquanto a gente ainda está pensando em estudar isso aqui, estudar o mecanismo e a gente vai chegar lá. Mas imagine quantas situações nas etapas anteriores, até se chegar à construção de um apartamento, de uma casa, quanto de PIS e COFINS que se pagou lá para os trabalhadores, nas operações, no faturamento das empresas e assim sucessivamente. Então, o que que a gente tem hoje? E a gente tem uma situação que já era para ser aplicada no Brasil, mas a gente tem uma dificuldade muito grande, até por situações que a Receita ela veda o como que eu vou tomar aquele crédito, restringindo até de quanto que eu vou tomar aquele crédito, que é a ideia da cumulatividade e não cumulatividade, tá? Então, eu não sei se fica claro para os senhores, mas daqui a pouco a gente vai exemplificar essa questão do cumulativo ou não cumulativo. E por que que eu estou dando esse exemplo? Porque dentro das contribuições ali do PIS e da COFINS, existem situações que ele pode ser ou não cumulativo, mas a gente tem essas travas na hora de fazer a situação de tomar crédito. ICMS, mais uma vez, a gente não paga ICMS hoje diretamente sobre compra e venda de imóvel, sobre locação de imóvel, mas indiretamente nas cadeias, nas situações anteriores, houve a incidência aí nas etapas anteriores, tá? Limitação proposta o ICMS, que eu acabei de falar, então existem inclusive discussões aí se ele é o contribuinte final ou não é, teses tributárias gigantescas que foram discutidas, batalhas por anos. Mas ISS também, não sei se fica claro para vocês, a questão de quem trabalha, né? A gente falou do engenheiro, do arquiteto, do mestre de obra, ou seja, todo mundo que ali presta serviço para aquele imóvel direto ou indiretamente. Eu não consigo visualizar isso na prática, mas indiretamente aquele imóvel, naquele valor agregado, existe, em tese, a contabilização disso. E o que que é importante disso? A gente até brincou aí e tem brincado no dia a dia que supostamente é a principal, é o principal função, principal brinca, é o principal profissional hoje que vai existir e eu tenho um pouco de medo disso, que é a figura do contador, né? Do contador, como que ele vai auxiliar as empresas para se chegar a esses custos, tá? Fechando essa primeira etapa, eu não sei se ficou confuso, mas o que que eu queria que a gente visualizasse para fechar? A doutrina classifica os tributos que incidem sobre os imóveis em três modalidades. Os que incidem diretamente sobre os imóveis, a gente viu ali IR, ITB, ITR e IPTU, a gente teve a alteração que a gente viu lá sobre o decreto de alteração. A gente tem os tributos que incidem sobre as alterações de titularidade do imóvel, TCMD e TBI, e já isso segue da mesma forma. E a gente tem a tributação sobre o consumo, que é a tributação que eu não consigo ver e está agregado dentro das operações anteriores. E aí, o que que o Roberto Jefferson fez aí, né? Ele criou essa empresa, né? Investiu milhões de reais, essa empresa que já está apta aí a estar funcionando 100% ali naquele jargão de Cajamar, naquela região dos barracões aí de vocês. E qual que é a ideia disso? A ideia é fazer paredes, vou usar o jargão do interior, pré-moldadas. Ou seja, eu chego lá, ao invés de eu ter que ter lá o trabalhador lá fazendo concreto, de ter que fazer a entrega lá do concreto, de ter que fazer a areia, do pedrisco, etc., hoje eu vou trazer já a parede pré-moldada para a construção dos respectivos imóveis. O que que a gente ganha com isso? A gente ganha tempo, a gente ganha qualidade e a partir de agora, até então, o que não existia e vai passar a existir, em tese, a gente vai ganhar, quem seja na cadeia, dinheiro. E por que que a gente vai ganhar dinheiro? E por que que as empresas têm que se analisar, os construtores, incorporadores, etc. Porque até então eu não podia tomar os créditos das cadeias anteriores, eu não podia tomar muito limitado PIS e COFINS, eu não podia tomar crédito de CMS limitado, eu não podia tomar crédito de ISS. E hoje, quando eu vou adquirir um produto pronto, que vai me trazer mais tempo, qualidade e recursos financeiros, isso vai passar a valer agora dentro da reforma tributária que a gente vai ver. Até aqui,
Ficou alguma dúvida? Eu achei, não sei se eu acabei me confundindo aí, eu achei que não ficou bom, sou sempre crítico, mas vamos só para a gente fechar essa primeira etapa aí, me esclareça aí se ficou alguma dúvida. ITBI, IPTU e TCMD terão base de cálculo vinculada a um valor de referência? Por hora não, Pedro. Só que o que a gente vai ver lá ao final. Hoje a gente já existe, inclusive, esse comando desde 2017. A gente vai ter pelo IBS e pela CBS, e a gente tem que imaginar uma seguinte situação. A gente vai ver daqui a pouco, mas só para não deixar de te responder, até que ponto vale a pena eu querer que o meu imóvel seja avaliado para baixo? O que todo mundo tem pensado é que vale a pena avaliar meu imóvel para baixo, só que não é essa o raciocínio que eu tenho que fazer. O raciocínio que eu tenho que fazer quando a gente for analisar o direito tributário, e eu não posso analisar só o direito tributário isoladamente, IBS e CBS. Eu preciso analisar o impacto que tem no meu imposto de renda, eu preciso analisar o impacto que tem no meu ITCMD e assim sucessivamente. Hoje, qual que é a regra? A regra é que a base de cálculo do IBS vai ser estabelecida agora em 2026, no próximo ano. Eu vou poder, através do regulamento, impugnar essa situação. E qual que é a tendência? Que os municípios, os estados utilizem essa mesma base de cálculo para os demais tributos, que é o exemplo que você deu aí, TCMD, IPTU e etc. Tá? Aqui, a pergunta que tem sido divulgada, eu escutei isso no rádio, no carro, que é se a gente está preparado para a reforma tributária. E aí as estatísticas, esse número aí é do mês passado, né? Mês passado, deixa eu só marcar, calma, desse mês, a gente está em novembro ainda. Essas são as estatísticas de novembro. Então, o que foi feito? E olha por quem foi feito também, né? Foi feito pela KPMG, uma das três maiores empresas, ou quatro maiores empresas de auditoria do mundo, né? Então, não é qualquer empresa que fez essa pesquisa. E aí, 14% concluíram o processo de avaliação. O que é isso? Como que eu vou estruturar a minha empresa? Vale a pena ficar no real, no presumido, no RET? Se vocês pesquisarem aí em estudos que foram feitos pela FGV, eles entendem que não vale a pena ficar no RET, né, que é um regime específico. E qual que foi a ideia que eles fizeram? Eles pegaram as empresas que estão na bolsa de valores, que têm dados abertos, e fizeram toda a análise daquilo e falaram: sabe esse RET, esse regime tributário diferenciado que a gente tem para construção? Em tese, não vale a pena ficar no RET pelos créditos que eu tenho nas cadeias anteriores que eu posso tomar e lá na frente, por mais que o RET, abre aspas, seja benéfico, no final eu não teria um benefício como eu imagino. E o que me assustou desses dados aqui? Quando a gente olha para 14%, esses 14% basicamente são essas empresas que estão aí com capital aberto, ou seja, quem aí está na bolsa, etc., que tem estrutura, tem financeiro, tem jurídico, tem consultores, tem inteligência artificial, aí mecanismo de tecnologia, eles fizeram já a lição de casa. Desses 66% que responderam, que estão analisando, que estão vendo, chegaram ao mínimo a abrir a lei, tá? Numa palestra como essa, ou em outros eventos, mesmo que seja pelo YouTube, e 20% falou que não fez nada, que não sabe nem o que está acontecendo, e assim segue. Ou seja, se a gente excluir aí, 85% não está preparado para o que está por vir. Porque quando a gente olha o 14 mais o 66, que foi a matéria que eu escutei na rádio, eu falei, não, não é possível, porque eu tenho conversado com muita gente, debatido com muita gente, e não é essa a realidade que eu tenho enfrentado, ou pode ser o meu público que eu estou abordando, que eu estou trabalhando. Mas aí quando a gente vai ver esse estudo, hoje somente 14% das empresas estão, abre aspas, preparadas para, eu chamei de tsunami que está por vir. A gente já viu, já debateu isso, e só para reforçar, e aqui no slide único, ou seja, a gente está tratando exclusivamente sobre a tributação do consumo. Alguns tributos, como a gente viu, de patrimônio e renda foram afetados, mas bem pontualmente, bem isoladamente, está no material depois para vocês revisitarem. Fora isso, o que vai acontecer progressivamente a partir de 2026 até 2033, para efeitos de nós, meros mortais, contribuintes e empresários, mas para o fisco tem uma regra de 50 anos, que é a repartição de receita, que é uma outra história. Ou seja, o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e a COFINS vão ser extintos. Não vai existir mais a partir de 2020, 2033 todos, mas a gente vai ver daqui a pouco que alguns já no 26 uma parte, outro 27, outro progressivamente, tá? É... E aí quem vai surgir, que é o que está no próximo slide, que era para estar nesse,
não, não, joguei para frente, mas a gente já viu que é aqui, ó, IBS e a CBS e o imposto seletivo, tá? O que que tá em amarelo aí, só para deixar muito claro? Se a gente pegar o que a gente fala só da nossa parte, que são poucos artigos, ele fala basicamente que depende do regulamento, ou seja, a gente tem muita coisa ainda que vai ser feita pelo governo. Existem críticas, tanto positivas quanto negativas, sobre isso, mas aí compete a gente aceitar e trabalhar em cima do que a gente tem. E aqui, qual que era a ideia do governo para se implementar a reforma tributária sobre o consumo? A complexidade normativa, aquela que a gente joga na internet e vê a quantidade de leis e alterações que a gente brincou, mesmo sendo simples, está tendo várias alterações e vai ter várias alterações. A guerra fiscal entre os estados, o alto custo aí de compliance para as empresas se adaptarem e a questão da cumulatividade, que a gente não poder tomar o crédito das cadeias anteriores, isso de certa forma onerar o produto nosso aqui imóvel e lá no final das contas o consumidor final, que é quem precisa até por causa do déficit habitacional que a gente tem no país, ele acaba sendo onerado. E o que, que o governo falou que supostamente a reforma vai trazer para a gente e vai ficar muito claro que não é isso, pelo menos nesse primeiro momento, tá? Até por essa falta de transparência, essa morosidade em soltar as demais instruções e eventualmente até se adaptar a isso, porque a partir de 26 agora todo mundo que é PJ, se não entregar lá a obrigação acessória, já vai ser multado de acordo com o PL 108 e multas pesadas, no meu modo de entender, imaginando os empresários a nível Brasil. Então, o que que eles alegaram aí? Que vai ter redução de custo, maior transparência, maior padronização internacional e, em tese, acabar com a guerra fiscal. Acabar com a guerra fiscal, a gente já começa a ter um monte de problemáticas aí, porque ninguém sabe quem que vai julgar os processos, se o Estado tem competência concorrente com o município, enfim, tem um monte de questões, inclusive processuais, que já geram dúvidas aí de como isso vai acontecer. Aqui é um slide e também fica, vai estar lá no final de referência para vocês, dando referência a quem elaborou, que é um slide feito por um material elaborado pelo Secov, na minha opinião, um material bem interessante. Ele é cabeceira aqui em casa, né? Ele fica aqui todo rabiscado, mas depois também está lá o link no final, e para quem eventualmente tiver dificuldade ou já quiser acessar, põe lá Reforma Tributária, Secov, vocês já vão acessar lá aqui no primeiro link. E aqui, o que que eu acho que é importante a gente tomar um pouco de respiro e vamos falar de imóveis, tá? A gente tem que sempre olhar para o que a gente está tratando aqui. Primeiro, a partir de 2026, ou seja, daqui um mês, basicamente, já incide para PJs. Todo mundo que é PJ, todo mundo que é holding, todo mundo que tem lá efetivamente uma empresa, já vai ter um ano teste de IBS-CBS, ponto. E se não fizer a declaração, o PL já trouxe. Obrigado, Jorge, já trouxe aí para nós penalidades sobre aquela obrigação acessória. A partir de 2027 em diante, a gente vai ver, eu trouxe um gráfico aqui também, depois dou a referência onde eu peguei, vai ter simultaneamente na questão dos imóveis, IBS, CBS, mais PIS, COFINS, semestre e todos os outros. A gente vai ter uma sanfona. Passa ano, entra ano, vai se aumentando e vai se diminuindo, tá? Até se chegar propriamente dito lá em 2033, que é quando, como está no slide aí para vocês, que extingue o ICMS, extingue o ISS, etc. O que que a gente tem de problemas aqui só para imaginar? E toda vez eu falo da mesma situação, que é da reforma previdenciária, né? Não sei se aqui já atuou, atua, ou teve a oportunidade de olhar as alterações sobre a reforma previdenciária, é mais ou menos a mesma ideia. A gente vai ter dois regimes simultaneamente, eu vou ter que olhar lá, ver se aplica esse, aplica aquele. E o que que acontece aqui, que é aquela ideia, né? Ah, posso jogar meu livro fora de CMS, ISS? Não, por quê? Até 2033 eu vou ter incidência dele. Fora isso, tem os lançamentos que estão suspensos por discussão administrativa, os processos judiciais, ou seja, a gente tem muitos anos ainda para se discutir e para saber também, inclusive, de CMS e ISS. Ou seja, não basta simplesmente eu estudar agora, como um colega, não sei se eu vi, pagar IBS-CBS, eu vou ter que continuar me preocupando sobre todos os demais tributos que a gente já conhece no nosso dia a dia. Então, 2026, como eu já falei, já passa a ter as obrigações. Inclusive, se vocês pesquisarem, tá como referência também no final do material, existem dois canais no YouTube que eu vejo ele como excelentes para estudos. O primeiro é o da própria Receita Federal, tá? Inclusive, esse material tá lá nas lives, lá nas apresentações que eles fazem diariamente. E o outro é a questão
da própria FGV que eu citei agora há pouco. Tem discussões, grupos temáticos, bastante coisa interessante lá. Óbvio que quando eles estiverem discutindo de saúde, eu não vou assistir. Quando estiver discutindo sobre seguros, não compete a mim, salvo se eu for um estudioso ou trabalhar com isso. Mas a gente tem que filtrar lá porque tem muita coisa lá dentro, tá? E aí o que que a gente precisa se preocupar? Dentro do próprio site da Receita Federal, se vocês ingressarem agora aí, vocês vão ver que vocês já conseguem fazer o cadastro, simulação, já dá para ver como é que vai ser 26. Então, os contadores, o que atua diretamente nessa questão da escrituração, da obrigação acessória, já se consegue visualizar. E aí, fechando um pouquinho dessa ideia do que é a reforma, o que que ela vai alterar, quem que ela vai extinguir, quem que ela vai criar, ela tem essa ideia aí de modernização, né? Ela vai impactar muito no setor imobiliário e me preocupa, inclusive, desde quando foi iniciada a discussão sobre a reforma, como tem se discutido, inclusive, se vocês acessarem, pega aí por curiosidade um dia, assiste um vídeo aí na Receita Federal, porque vocês vão ficar um pouco assustados. Porque a gente deu exemplo onde na notária brincando que a gente vai trocar o pneu do carro com o carro andando. E por que que vai acontecer isso? A Receita está implementando, criando e desenvolvendo um sistema em paralelo. A Receita, dentre os auditores, dentre as pessoas que são a linha de frente, que vão lá no YouTube fazer uma apresentação, têm opiniões distintas e não sabem como resolver. E aí eu acho que é o correto da parte deles, falar, eu não sei resolver, vamos ver, vamos discutir e depois a gente traz uma resposta. Ou seja, a gente vai ter muitas situações que a gente pode quebrar ou não quebrar, ser impactado, pagar mais, pagar menos. E qual que é a ideia disso? Eu preciso entender o meu macrosistema, eu não posso mais ir na manada. E eu tenho dado exemplo do celular, o celular velhinho que eu tenho aqui, ó. Quanto vale esse celular? R$ 1.000, porque eu joguei lá no Mercado Livre e joguei na Amazon lá. Só que hoje eu não posso fazer uma análise dessa forma. Eu não posso fazer uma análise de imóvel propriamente dito, porque o apartamento 22 está vendendo por 1 milhão, eu vender o apartamento 23 por 1 milhão. A conta não pode ser essa, porque senão eu vou na manada. O cara precificou errado, eu vou precificar errado, e lá na frente eu vou ter um prejuízo ou não. Não sei se dá para visualizar isso, pelo menos na cabeça de vocês. E aí, entrando propriamente dito na reforma e falando especificamente aí dos imóveis, a gente tem desde 2023 esse comando que alterou a Constituição Federal, o artigo 156A, e aí ele fala que vai incidir sobre construção, incorporação, parcelamento de solo, alienação de imóveis, locação, arrendamento, administração de bens. E aí ele traz esse comando sobre a questão dos regimes específicos e ele traz o comando a isso que vai incidir efetivamente sobre os bens imóveis. É, tem sido feito críticas, tem sido feitas discussões sobre por que o ramo imobiliário ele foi beneficiado, entre aspas, porque a gente vai ver que a gente tem alguns redutores ou não, algumas regrinhas que de certa forma favorecem o segmento imobiliário e não favorecem outros segmentos. Mas o que que eu queria passar de ideia para vocês, pelo menos no meu estudo, que é o que eu coloco na minha cabeça. Quando a gente está falando de um celular, que era o exemplo agora há pouco, é um bem de um curto prazo de tempo, cada vez menor, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, sei lá se dá para chegar um celular até 10 anos. Agora, quando eu estou num imóvel, qual que é a vida útil de um imóvel? Né? Estudos demonstram que seria algo em torno de 40 anos. Né? Hoje, se eu construir um imóvel, a vida útil dele, em tese, eu não sei se hoje em dia, com as mudanças toda hora, se vai chegar a durar, mas hoje se presume que um imóvel dura 40 anos. Então, como que eu vou pegar o mesmo bem circulando, vendendo, dentro do princípio da neutralidade, e falar, olha, um bem que dura 5 anos, eu vou tratar igual um bem que dura 40 anos. Então, essa é a ideia dos regimes diferenciados. Essa é a ideia da gente entender o seguinte: eu estou trocando a roda do carro com o carro andando. Para isso, eu não posso pegar uma regra geral e aplicar para todo mundo. Por isso que eu vou ter regimes diferenciados para locação, regimes diferenciados para compra e venda e assim sucessivamente. Essa é a ideia. Porque quando a gente vai. E agora, se os 70% está certo, se lá no Airbnb está certo, se não está, eu não sei. Não sou eu que participei do projeto, da discussão e das análises. Eu, como jurista, eu tenho que pegar a norma e aplicar. Mas se para se chegar nessas porcentagens, se discutiu com muita gente, óbvio que algumas com lobbies, mas se chegou a essa ideia que a gente, como imóvel, precisa ter um regime diferenciado. E aí esse comando ele vem da Constituição Federal e ele é aplicado na, na Lei Complementar
que a gente já está chegando. E aqui é a ideia do slide sobre a questão se é recuperável ou não na cadeia. Isso, eu acho que esse slide tem que ficar lá para trás até, né? Então, lá, o tributo, o ISS, ele é recuperável? Não. Ou seja, todo o ISS que em tese que eu pago das cadeias anteriores, o arquiteto, o advogado, o corretor, todo mundo que está para trás, eu não recupero. PIS e COFINS, parcialmente, mas a lei traz muita restrição, muita dificuldade, discute se é operação principal, se é acessória, se é operacional, se é administrativo, enfim, tem inúmeras discussões. O ICMS, mesma coisa, é parcial, tem regra e dificuldade. IPI, mesma situação. Quando a gente vai nessa questão da cumulatividade, é o exemplo que eu dei para vocês e aí num slide, né? Ou seja, fábrica, atacadista, varejo, enfim, mas vamos aplicar isso para o ramo imobiliário. Eu vendi o imóvel a R$ 100, imaginando que eu tenho um tributo aí de 20%. Eu vou pagar R$ 20 de imposto. Na segunda cadeia, na segunda etapa, na segunda perna, na segunda venda, enfim, na segunda operação do meu imóvel, estou vendendo aí lá R$ 200 mil. Eu vou pagar os mesmos 20%. Só que eu preciso olhar para a cadeia anterior e olhar se eu tenho crédito ou não. Se eu não olhar e não tiver crédito, ou seja, se sonegou na cadeia anterior, eu vou pagar sobre o cheio. Se eu tenho crédito da cadeia anterior, eu vou tomar aquele crédito e vou trazer ele para se pagar somente sobre a diferença, e assim sucessivamente em todas as cadeias, em todas as operações, aqui em três pernas, imaginando isso, diversas operações que possam surgir para trás. Então, basicamente, esse é o mecanismo do débito e crédito, tá? O Jorge não falou, mas eu tive a oportunidade de estudar 10 anos na FEA, na USP aí. Eu não me formei, fui jubilado. O pessoal chegou e falou: ó, vaza daqui que está dando prejuízo para o Estado. Mas o que que é interessante disso aqui? Quando a gente vai estudar contabilidade, contabilidade introdutória, a gente tem um semestre, tem algumas universidades federais, são 2 semestres. Mas hoje um curso rápido sobre contabilidade introdutória, ele consegue exemplificar muito o que vai ser essa questão do débito e crédito, até para a gente como operadores, poder cobrar isso do contador, poder cobrar isso da imobiliária, poder entender o mecanismo. Então, essa questão fica de sugestão para vocês, vídeos curtos, eventualmente até a própria USP deve ter, fé. Eu sempre que eu vou pesquisar alguma coisa, eu tornei o hábito de colocar USP, aí você vai na aula dos caras, tá aberto, tem muita coisa na pandemia. Mas assim, essa questão de débito e crédito ela é muito importante para entender não só essa cadeia, como a cadeia do nosso escritório, dos demais clientes que a gente presta consultoria, seja no ramo imobiliário ou qualquer outro, porque todo mundo vai ser impactado com a reforma. Fechando essa segunda etapa aqui, queria ver se alguém ficou com alguma dúvida. Eu vou dar uma olhada no chat para a gente partir para as regras específicas dos imóveis. Só um minutinho aqui, ó. Ó, o Pedro comenta, né? Perfeito, ainda haverá IVA e R, imposto de renda ainda, inclusive foi aprovado já uma alteração, mas é uma coisa, outra coisa é outra coisa, são tributos com regras e situações distintas. Material, Dani, se não for fornecido, depois você me manda uma mensagem no Instagram lá, eu passo para você. Quem eventualmente não for aí do núcleo de estudos. O e-mail aí já foi respondido, a nossa carga tributária vai passar mais ou menos para 18 alguma coisa por cento. Na verdade, Giovânia, ninguém sabe o quanto vai ser, inclusive essa é uma crítica, e eu fiz o exemplo aqui, a gente vai chegar nele, com 28%, que é o que o governo tem presumido. Inicialmente, o governo falou que seria algo em torno de 26%. Hoje tem se falado em 28% e algumas pessoas mais pessimistas falam em 30%. O que que a gente tem que imaginar aqui, e por isso que eu falei da contabilidade de custo, por isso que eu falei das cadeias anteriores. Em tese, e aí, como advogado tem que falar em tese, não vai ter aumento na carga tributária. Em tese, o que que deveria acontecer com a reforma? O mesmo imóvel que está sendo vendido hoje a R$ 1 milhão, óbvio, com as variações de mercado, etc. Mas esse mesmo imóvel, em 2026, 27, 28, ele não deveria ter alteração em virtude da reforma. E por isso, inclusive, que existe um regime específico que foi criado para os estados e municípios e a União, de uma regra de 50 anos de transição. Porque se eu aplicar a reforma pura, simplesmente, eu quebro um monte de estados e um monte de municípios. Porque uma das alterações que a gente vai ter, eu não coloquei isso, porque está na parte geral, é que vai incidir sobre o destinatário final do tributo, ou seja, é sobre o destinatário final. Exemplo, eu vendi um iPhone para a Aline. Aonde que se paga esse imposto? Hoje tem discussão. Em tese, o ISS paga no vendedor.
Hoje, o IBS e a CBS vai pagar lá na Line. Então, basicamente, se o governo simplesmente virasse a chave, quebraria um monte de estado e municípios. O que que vai acontecer? Tem alguns municípios que vão passar a receber mais dinheiro do que recebem hoje. Mas aí tem uma regra de transição específica aí. Estou previsto de nota fiscal para venda de imóvel alugado. Na verdade, assim, o termo em si, nota fiscal, pela operação, ele não seria o ideal, mas vai ter algo muito semelhante sobre a nota fiscal, inclusive isso vem no regulamento que está sendo discriminado. Para os advogados, 18%. Sim, tem que olhar o fator redutor para os advogados. Cada categoria, em regra, seria a regra geral, vamos falar da regra geral, é 28, ou quanto o Estado definir para todos. Mas aí existem os regimes específicos que há uma redução. Mas a ideia do regime específico é essa. A ideia do regime específico é imaginar essa questão do carro, né? Imaginar por que que esse regime está sendo, de certa forma, favorecido ou não. Aqui até ficou a lei aí, nem precisaria para vocês, mas aqui basicamente é onde a gente precisa focar. Não é simples. Inclusive, eu comprei um monte de livro na internet e aí eu vou ler os livros e eu me fiquei frustrado, né? Porque você vai olhar, o cara faz um breve comentário sobre o artigo, ou seja, das doutrinas que tem, inclusive de material específico, está bem complicado. Mas assim, se a gente olhar, não são tantos artigos, do 251 ao 270, sobre o regime específico de imóveis. Só que, óbvio, tem que olhar toda a sistemática, como a gente interpreta qualquer outra lei, né? Eu até excluí essa parte da apresentação que ia delongar aqui. Mas, basicamente, o que que eu gostaria de deixar de lição de casa? A gente, em tese, precisa estudar ponto a ponto, artigo por artigo, remissão por remissão, do 251 ao 270, e a questão da regra de transição lá, que é do 284 ao 490. Então a gente vai fazer um panorama aqui rápido sobre alguns pontos desses artigos que eu selecionei. Existem outras discussões para a gente poder entender um pouquinho aí do que está por vir. Essa é o principal ponto, e eu até brinquei, eu não sei se ela está aqui, não está. Eu até brinquei ontem numa conversa sobre isso, que eu particularmente, eu, Zosimar, eu entendo que você ser contribuinte é interessante. Você tomar crédito e vender com crédito passa a ser interessante. A gente tem uma situação hoje muito semelhante já atual, que é quando a gente vai discutir o Simples Nacional, Real, Presumido, tem uma discussão sobre isso. Mas hoje, basicamente, qual é? Ou eu sou pessoa jurídica e eu sou contribuinte, ponto. Ou se eu for pessoa física, eu vou ter que olhar a situação da lei e ver se eu se enquadro dentro ou fora desse quadradinho aí que o Gama, lá, a inteligência artificial, me ajudou a construir. Então, basicamente, em questão de locação, cessão onerosa e arrendamento. Se anualmente eu tenho um faturamento aí de 240 mil ano e é mais três imóveis, ou seja, se eu tiver 240 mil pelo que está hoje e dois imóveis, em tese, eu não seria contribuinte. 240 mais três imóveis, eu passaria a ser contribuinte de IBS-CBS. Se eu tiver abaixo desse corte, eu não sou contribuinte de IBS-CBS, imaginando que a gente está falando de pessoa física. Alienação e cessão de imóveis, compra e venda de imóvel. Até três operações ao ano, e aí existem discussões, inclusive, e dúvidas, que se vocês forem ler os artigos, eles trazem mas no IR é assim, mas no ITCMD é assim, mas para o IBS e CBS eu não posso partir de um pressuposto que vai ser igual. Que nem foi perguntado da base de cálculo, a base de cálculo do IBS e CBS em tese é uma, a base de cálculo do PTU é outra. Então, pode ser que seja, mas não nem sempre. E aí a gente tem muitas incertezas hoje sobre cônjuge, sobre meieiro, sobre herança, que dá-se para fazer um planejamento, mas isso não dá para se responder. Se eu fizer mais de três operações, passa a ser contribuinte. Se eu não fizer, passa a não ser contribuinte. Quando vocês forem olhar os artigos, nos parágrafos, os incisos, eles trazem, inclusive, situações hipotéticas lá. E não vai dar para a gente tratar de todas, mas eventualmente, se surgir alguma dúvida e eu souber, claro, a gente vai fazer a resposta. Josimar, Construção de imóvel. Pois não. desculpa, só para resumir de forma simples, pelo que eu entendi, se eu, pessoa física, tenho locações que os dois critérios têm que ser combinados. Eu Exato. recebo locação anual inferior a 240 mil e tenho também até três imóveis. Eu não sou contribuinte de IBS, De perfeito? CBS. De Exato. CBS.
né? Se eu eventualmente tiver simultaneamente locações que ultrapassem 240 mil ao ano e mais de três imóveis, eu sou o contribuinte, pessoa física. Exato. E na Exato. questão de alienação, ou seja, venda de qualquer alienação de qualquer natureza, né? Porque não é só a venda, pode ser uma Isso, exato. doação, por A gente vai exemplo. chegar lá, é. Tem Tá, um artigo específico sobre as outras hipóteses de incidência. tá. Então, até três operações, então é possível realizar sem ser contribuinte, pessoa física. Isso, isso. Tem uma questão, Jorge, que já gera. Pô, você olha lá e fala, então eu vou passar abaixo do preço, né? Minha locação está ali no limite. Isso aqui vai ser atualizado anualmente, que é a discussão que a gente tem gigantesca sobre o imposto de renda. Então, a Receita, como eu falei inicialmente, ela pegou os problemas e já tentou também evitar alguns problemas. Então, isso vai sendo. Inclusive, esse valor já não é mais 240. E aí, agora 2026 já vai, não vai ser. Então, ele vai ser atualizado. Mas é isso, tá? O que hoje, assim, está regulamentado é isso. PJ paga, vai embora. Pessoa física tem que olhar as questões aí de não incidência, as hipóteses que está no quadrinho aí para vocês. Seguindo aqui como já foi exemplificado, que está uma previsão na Constituição, e aí até como você falou, Jorge, não é só é, propriamente, então ele fala alienação, inclusive incorporação imobiliária, cessão de ato translativo, locação, cessão onerosa, arrendamento, serviço de administração e intermediação, então ele fala sobre a incidência aí da IBS e CBS. Inclusive, aí a gente tem que voltar aos demais antigos anteriores para olhar alguns gaps aí que a gente até falou muito superficial. Não vou me aprofundar nisso porque eu não sei como é que ficou a versão final do PL, mas do PL 108, mas até essa questão do sócio usar o imóvel ou não, que é uma situação muito próximo do que a gente vê no dia a dia. Aqui é uma questão da questão do Airbnb, só para colocar, e a gente falou que, na verdade, e aí aqui também eu acho que é aquele negócio, né, Jorge? A gente discutiu muito até na de notário, a gente discutiu lá no núcleo de condomínios, etc. Pessoas que trabalham, aí eu lembro da Dani também, que a gente fez vários debates sobre a questão que seria curtíssima temporada, curta temporada, aquelas discussões sobre o condomínio poder proibir. E na minha concepção, eu sempre brinco assim, ó, não é à toa que os caras vieram e falaram assim, ó, com um período não inferior a 90 dias. Na minha cabeça, ele está querendo resolver sempre outros problemas indiretamente para depois o juiz falar, ó, lá na lei complementar ele regulamentou isso, é uma lei complementar, né? É uma lei, não é qualquer tipo de legislação, mas aqui ele traz a situação específica para para Airbnb, aplicativos similares, e aí ele tem um fator redutor diferente da locação convencional, essa que é a discussão. E aí qual que é a ideia? Mais uma vez, é o artigo que está na Constituição, que é o artigo que está no artigo 1º da Lei Complementar 214, que é a questão da neutralidade, de em tese, peraí, o que que é um Airbnb? O que que é uma locação por temporada? Pô, eu disponibilizo uma moradia para o cara, com quem que ele vai concorrer? Ah, ele concorre com a hotelaria, então não teria eventualmente por que eu enquadrar ele numa locação convencional e por isso que ele é enquadrado eventualmente nessa questão da hotelaria. Se tá Rafaela, certo, você chama ela? ou a Ah, você chama Chusca. ela. E aí, é essa questão, se tá certo, errado, se vai gerar discussões, vai ter discussões. Inclusive, não sei aí se vocês acompanham, já apareceu os planejamentos para quem tem Airbnb. Mas assim, como que eu vou planejar? Eu acho que assim, eu posso imaginar, mas eu nem tenho o regulamento, eu nem tenho as outras alterações. E só fazendo um outro gancho, que é uma fala que eu tenho falado sempre. Eu tenho minhas dúvidas, e aí me permita quem é favorável, ou quem trabalhe com isso, se vale a pena eu sair correndo e criar uma hold. Porque como a gente viu agora há pouco, a hold ela é principalmente impactada em renda e patrimônio. E aí está por vir alterações sobre renda e patrimônio, e a gente só alterou a questão do consumo. Então, será que o governo, na minha concepção de pessimismo, não quer que eu vá lá, crie road, traga todo o meu patrimônio, escriture ele, e aí depois, eventualmente, venha uma reforma, como está vindo uma reforma aí sobre a renda? Então, eu acho que, eu brinco assim, o Zosimar, eu tô numa forma estruturada que eu montei o meu patrimônio, por hora eu vou sentir a temperatura da água. Se a água ficar muito quente, eu saio. Se a água ficar muito gelada, então eu particularmente, só fazendo esse gancho, eu acho que precisa um pouco pensar antes de sair criando, pejotizando. Eu acho que precisa fazer conta cada um individualmente. Não tem uma regra de padaria, gente. Não dá para se passar uma regra de bolo que se aplica para todo mundo. Aqui ele fala o marco temporal, Jorge, que é em quando que vai ser, né, o fato gerador, né, a alienação do imóvel, no momento, data da alienação, enfim, a lei fala, né? E da locação, propriamente dito,
ela tem um negócio aqui que já gerou um monte de planejamentos tributários. Ah, então, quando que eu pago a IBS e CBS? Quando eventualmente for o caso de eu ser contribuinte, que é no momento do pagamento, né? Até brinquei ontem na de notário também, que aqui no interior o pessoal ainda paga aluguel, porque os aluguéis aqui não são tão caros, mas pelo menos os aluguéis que a gente vê no dia a dia, lá, a casinha do seu João, da Dona Maria, em cash. Ela pega os R$ 2.000, os 1.500, vai lá e paga na imobiliária. Morro de medo disso, de assalto, etc., mas é habitual aqui ainda. E se ele paga em dinheiro, como que o Estado vai ter essa fiscalização se foi pago ou não? E aí ele vai fazer os cruzamentos de dados, e hoje o que se discute, e eu acho que esse é o caminho, ele vai, e aí é a oportunidade para nós advogados. Ele vai obrigar a pessoa a ingressar com uma ação judicial para que eventualmente se prove que não conseguiu receber aquele aluguel. E aí eu acho que isso é uma oportunidade para nós que trabalham no ramo imobiliário. E por que que eu acho que é isso? Porque eu trabalhei muitos anos em banco. E o banco, para ele ter o benefício fiscal do imposto de renda dele, ele é obrigado a entrar com a ação. Isso eu discutia quando eu ia despachar com vários juízes, porque o juiz fala, mas você entra com um monte de ação. Eu falo, cara, eu sou obrigado, por lei, a entrar com uma ação de busca e apreensão de uma moto que não vale nada. Eu sei que eu não vou achar que o seu Zé desmontou essa moto e levou lá para a Bahia. Isso está em lei. Isso mudou, houve uma alteração, porque antes até, só para ter uma noção, não sei se vocês conheciam disso, mas toda operação com garantia real de bem de veículo, eu sou obrigado por lei a ingressar com uma ação judicial. Operações sem garantia, capital de giro, até 30 mil, eu era obrigado a entrar com a ação. Hoje não mais. Então, esse mecanismo que já existe há anos para efeitos aí de banco, eu entendo que é mais ou menos uma regra, é obrigado. Só que o governo vai ter que regulamentar, porque se eu for cobrar 10 mil, 5 mil, não vale a pena. Então, ele vai provavelmente criar um critério, assim como existe isso para os bancos, para falar, a partir de X mil reais, vai ter obrigação de entrar com a ação, negativar o seu Zé, tentar penhorar a conta do seu Zé, trazer ele para o polo passivo da ação, porque senão fica fácil eu, abre aspas, sonegar IBS e CBS através de cash. E aí tem as teorias da conspiração, que não vai existir mais dinheiro, mas é outra história, tá? Mas aqui ele vai trazer, não vou ficar fazendo a leitura da lei, sobre quando é a ocorrência do fato gerador, quando aquele tributo tem que ser recolhido, quando que eu tenho que ir lá e efetivamente pagar. Seguindo aqui a base de cálculo do IBS-CBS, também aqui ele traz as distinções e a gente vai ver daqui a pouco que não basta meramente, Jorge, eu chegar lá e falar para você, olha, estou vendendo meu imóvel para você por X mil reais, olha, estou alocando meu imóvel para você por Y reais. A Receita ela vai ter uma possibilidade de se discutir, inclusive no artigo 13 lá, de se arbitrar isso, mas a gente vai chegar especificamente numa questão. E aqui ele traz algumas situações aí que eu tenho que incorporar ou que eu tenho que excluir. Exemplo, se eu tenho juros, se eu tenho multa, eu tenho que colocar aquilo, pagar com base naquilo. Se eu tenho condomínio, se eu tenho IPTU, que hoje são os pacotes, eu posso excluir aquilo. Se eu tenho um intermediador, um corretor, eu posso excluir. Então, a própria norma, ela já sabendo como é que funciona no Brasil, como se aluga pelo menos um imóvel de um modo geral no Brasil, se eu coloco ou tiro isso lá na frente, tá? Aqui, já falamos disso agora há pouco, não serão computadas despesas com condomínios, intermediadores, corretores, apropriação, enfim, ele traz algumas regras para como que eu vou formar a minha base de cálculo e não vou ficar lendo artigo para os senhores. Aqui tem a parte que um colega até comentou sobre a base de cálculo, e aí não está no slide, mas faço menção ao artigo 12 da lei complementar, mas o artigo 256 ele é específico para a gente, e ele fala sobre esse valor de referência do imóvel. E o que que acontece? Só fazendo mais um gancho que a gente já falou. Hoje, 170 países do mundo usam esse mecanismo. O Brasil tem alguns países que, quando surgiu lá atrás, ou muitos anos atrás, já vem implementando, então eles não são tão impactados com relação a isso, mas a gente vai ser muito impactado. Mas existem países como a Índia que tem uma tecnologia muito grande. Eu estou usando o que está na doutrina, nos artigos aí, tá, gente? Eu não estudei isso aí não da Índia. Mas eles fazem hoje uma análise através de estatística de imóveis, que é uma coisa, pelo menos escrever nos artigos, surreal, que eu imagino que, se, entre aspas, não subestimando a Índia, mas se a Índia faz, o Brasil tem que fazer. Né? Se outros países do mundo fazem, a gente tem que fazer da mesma forma. Mas E sabe o qual que é que é a ideia? interessante, Zosimar? Só um parênteses aqui. Na cidade de São Paulo, há uma forma até de consulta pública,
da base do ITBI que foi pago nas transações imobiliárias. Ou seja, você consegue ter um valor de mercado real dos imóveis que foram comercializados na cidade de São Paulo. Talvez isso possa ser um parâmetro para essa fixação do preço de mercado, né? Isso, ele vai inclusive, eles vão inclusive ser obrigatório o cruzamento de dados com cartórios, com todos os operadores, assim, Jorge. O que me preocupa, TV, só fazendo um gancho aí, é que é onde está entrando essa fonte de dados e quem está fornecendo, né? Mas tudo bem. Mas o que que eu queria passar aqui para vocês, né? É esse artigo terceiro que eu até exemplifiquei, se é que vale a pena para cima ou para baixo, por que que a gente tem que imaginar? Vai ter a regra de transição. Em 2026 já está valendo, inclusive, eu preciso analisar compra e venda, como que vai ser, etc. Só que o que acontece? Se eu deixar ele muito pequeno, em tese, quando eu for vender e o responsável por fazer o pagamento sou eu, vendedor, eu vou ter um tributo muito maior e o meu lucro, entre aspas, vai ser menor. Então eu preciso fazer uma análise dessa apuração que será feita pelo governo se o meu imóvel está lançado lá por 1 milhão, se ele vale 1 milhão ou não. E eu preciso analisar tanto para cima quanto para baixo. A tendência nossa é sempre falar assim, tá menos, então deixa menos, porque daí eu vou pagar menos IPTU, vou pagar menos ITBI, mas essa conta não fecha. Eu acho que tem que fazer uma análise real da situação, porque lá na frente vai ficar muito mais caro e o meu lucro vai ser muito menor. E aí, o que está escrito aí no artigo terceiro, né? Que o governo vai fazer uma análise, apuração, pipipi, popopó, enfim, mas o valor de referência poderá ser impugnado por procedimento administrativo específico, ou seja, conforme estabelecido pelo regulamento, e esse regulamento ainda não existe. Fica a dica, e o que se presume, pelo menos o que se fala aí no mercado imobiliário, que todo imóvel, em tese, eu vou precisar chamar um corretor, um engenheiro, um arquiteto ou qualquer outra pessoa para avaliar se está certo ou errado, né? Então, vou precisar fazer análise do lançamento que vai ser feito para o meu imóvel propriamente dito. E Na aí, minha o artigo. Pode falar, já. Desculpa, só uma pergunta, aproveitando o gancho. Para aquisição de imóveis em leilão, que o valor naturalmente é mais baixo, do que um valor de referência do imóvel, tem impacto? Tem, tem impacto. Inclusive, aquilo que a gente brincou lá, discutiu lá em Campinas, tem inclusive a responsabilidade sua, né? Porque a base baixou, né? A Sim. base baixou. É a mesma regra, só para dar exemplo. A ideia, o conceito é o mesmo no imposto de renda. Comprei baixo, na hora que eu vender, se vende alta, a diferença de A para B, eu vou ter um ganho de capital. Aqui no IBS-CBS, o raciocínio, a ideia é a mesma, tá? É basicamente isso. É, Aqui é basicamente como que é feita a apuração hoje do tributo. Então eu pego a minha base de cálculo lá, meu imóvel, né? Vamos dar o exemplo aí de 1 milhão de reais. Eu verifico se sobre aquele imóvel a gente vai ver as regras, se ele vai ter algum fator redutor sobre a minha base de cálculo. A gente aplica a alíquota sobre a situação que a gente vai ter, que nem a colega falou aí, a 28 ou não, mas a gente vai ter um slide específico sobre isso. E aí vai ver qual que é o valor a ser pago de BSBS. Aí eu tenho que olhar para as cadeias anteriores, tenho que olhar para trás, se eu tenho créditos que eu vou me utilizar, que é o verdinho, e no final eu chego ao tributo propriamente dito a ser pago. Basicamente essa conta, base de cálculo menos se eu tenho algum fator redutor, se aplico a alíquota, aí específico para cada segmento. Aqui a gente vai ter variação em locação por temporada, compra e venda e locação. E aí eu olho para trás para ver se eu tenho crédito ou não. E aí precisa avaliar até nessa regra de transição se vale a pena ou não eu analisar a possibilidade ou não de ter crédito. E por isso que eu tenho falado, e surgiram algumas calculadoras aí, não sei se algum colega já viu, mas não é tão simples fazer essa calculadora, porque você não sabe a alíquota, você não sabe o que está na cadeia. Eu nunca vi, gostaria de ver até, mas eu também não quis comprar lá, porque eu achei muito caro comprar uma calculadora R$ 500, que é uma planilha de Excel. Mas em algum momento a gente vai ter acesso aí para a gente brincar com ela. Então, o redutor de ajuste, que nem eu falei para vocês, é uma ideia que é um bem durável, eu não poderia simplesmente chegar e aplicar. Eu tenho uma questão de fomentação aí de imóveis, né, de crescimento aí do déficit que a gente tem no Brasil. Então, foi uma forma de se tentar não onerar tanto esse segmento, porque a gente precisa de mais situações habitacionais, de locação e etc. Né? Aqui ele tem o valor inicial e tem essa regra de transição e, inclusive, eu preciso
analisar o ponto, né? Que tem uma regra aqui, uma data específica. Pode ser que essas datas sejam alteradas no decorrer, tá, gente? Mas que vai até dia 31/12/2026, ou seja, a gente tem mais um ano para a gente poder olhar essa situação, o valor de aquisição, o quanto que foi lançado, e que é o valor de referência que está aí. Aí tem esses imóveis, Jorge, que já são em construção, né? Então, tem regra específica de terreno, de quando foi assinado, de quando não foi. Eu acho que as grandes incorporadoras, que é o exemplo que usaram lá para as estatísticas, já estão a par disso, ou seja, toda operação que eu estou fazendo, eu já tenho que olhar para trás, para frente, para o futuro. Mas eu acho que os pequenos, vou dar o exemplo no interior de São Paulo, onde eu estou, acabei de atender, inclusive, um antes da gente entrar aqui, e os caras não estão nem sabem o que está acontecendo, e vida que segue. E aí ele fala, inclusive, quando passa a valer efetivamente o IBE, a CBS, que é a partir de 27, a cheia, né? Que ele traz uma regra que é o valor de aquisição do imóvel, se eventualmente eu não vi essa regra, ou a questão do ajuste. Outros redutores que a gente tem, que é essa questão até, que nem você falou, Jorge, do TBI e do Laudêmio, inclusive, Laudêmio, cara, a gente fez aquela palestra lá em Santana do Parnaíba, e aí eu tava fuçando uns BO aqui em Itapira, tem um monte de Laudêmio aqui que eu nem imaginava que tinha. Então eu falei, cara, a gente fez uma apresentação muito restrita lá para eles, lá em Santana do Parnaíba e Barueri, né? Mas, cara, tem bastante coisa perdida aí. Mas aí eu posso abater isso. Qual que é a ideia, tá? E só voltando até por uma questão do corretor. Se eu já paguei, eu não vou pagar duas vezes. Então, sobre a venda do imóvel, exemplo, eu vendi o imóvel por R$ 1 milhão, tem lá a comissão do leiloeiro, vamos arredondar do leiloeiro, vamos arredondar a comissão do corretor, 10%, 100 mil. A minha base não pode ser sobre 1 milhão, ela tem que ser sobre os 900, porque sobre os 100 mil, o corretor de imóveis fez o pagamento já da IBS-CBS. Então, essa é a ideia do negócio, eu não vou pagar naquelas bases cheias, que é a grande tese, a grande discussão que teve nos últimos anos sobre o ICMS. Aqui a gente tem a questão dos redutores de ajuste, que é para fomentar a construção civil. E aí, sobre a minha base, eu desconto lá R$ 100 mil para imóvel residencial novo. E aí tem, inclusive, para questões de financiamento, que tem vezes que vocês sabem até mais do que eu, nunca habitado, etc., o novo. Lote residencial 30 mil, né? A gente tem que imaginar aqui uma lei a nível Brasil, né? Porque hoje, exemplo, onde eu estou, não se acha, se acha por um lote por 120 mil, né? Exemplo. E aí a questão das locações até ser R$ 600. E mais uma vez, esses valores vão ser reajustados anualmente. A própria lei, a legislação, ela traz o critério, a forma que isso vai evoluindo. Aqui a gente tem as alíquotas redutoras, que foi colocado até pela colega aí, que é para efeitos de locação 70% e para efeitos de compra e venda 50%. Mas vai ter um slide específico aí que a gente vai olhar todas essas questões agora. Regras de transição também fica aí para vocês analisarem, lerem, verem o que vai ser adaptado, mas no slide também, no cálculo, na simulação, acho que fica mais claro para a gente exemplificar aqui agora, até por causa do adiantado aí. Então, o que a gente vai ter hoje? E a gente tem dois slides aqui para a gente debater, tá? E é onde impacta para a gente. Antes da gente discutir isso aqui, ficou alguma dúvida ou não? Só para mim, para não voltar aqui, peraí, para a gente não perder o time. Eu não sei se vai entrar agora, mas o Pedro Vitiello perguntou: se o locador for considerado contribuinte de IVA, o locatário vai pagar um aluguel mais caro, valor do aluguel mais IVA? Quer dizer, o repasse, né? Em tese sim, porque quem vai pagar a conta é o consumidor final, é quem aluga, é quem compra, é quem vende, né? Isso tem uma preocupação, Pedro, nos contratos que estão sendo firmados. Deixa eu só voltar dois, três slides aqui, que inclusive, né, ele fala aqui, inclusive, sobre a questão e a importância também, até para, e vamos falar, vamos ser também claros, né? Sobre a questão de eu fazer um contrato de gaveta aí extemporâneo depois, mas ele fala do reconhecimento de firma e da assinatura digital, né? Reforçando e validando a questão da assinatura digital dentro dessa regra de transição. Então, olha aqui que ele fala, ó, para contratos com finalidade residencial, tem a opção, deixa eu ver se está aqui ou se eu tirei, eu dei uma adaptada. Deixa eu só ver se está aqui, só um minutinho, que eu já não me recordo onde que ele está. Mas se não tiver aqui, Pedro, depois consulta esse material que foi colocado do Secov aí, e eles fazem várias simulações até
lucro real presumido, tem uma questão bem legal aí. Aqui, ó, para contratos com finalidade não residencial, só para dar exemplo, a opção valerá por prazo original do contrato. Isso vale para contratos firmados até a data da publicação da lei, com firma reconhecida ou assinatura eletrônica. Então você vai ver que a própria lei ela já imaginou a malandragem que a gente ia fazer na prática, tá? Mas respondendo a sua pergunta objetivamente, quem paga a conta é o consumidor final. Aí a gente tem duas situações. Ou eu, locador, ou eu, vendedor, vou estar perdendo dinheiro, ou o locatário vai estar ganhando dinheiro. Porque se eu não souber precificar o quanto vale a locação do imóvel, se eu for no efeito manada, igual eu brinquei aí do meu celular, se eu for como vale o imóvel 22 ou 23, eu tenho um risco de, entre aspas, estar perdendo dinheiro, tá? Sobre essa perspectiva de ser contribuinte do IVA, não vai a vantagem acima ter hold? Sim e não, tem que fazer conta. Antes da reforma, todo mundo que tem holding, você tem que fazer conta. Eu vou dar um exemplo aqui mais uma vez do previdenciário. Eu atuei em alguns casos que os caras entraram com a ação de revisão previdenciária, no final das contas o cara passou a receber menos. Então, para saber se vale a pena a hold ou não, preciso olhar para aquela estrutura, para aquela situação e fazer conta. Não dá simplesmente para fazer uma regra, uma receita de bolo e falar, não, hold vale a pena. Calma. Eu tenho custo com o contador, que regime que eu vou entrar, real, presumido, simples nacional, tem um monte de questionamentos que eu vou ter que fazer para trás para analisar essa situação. Não é uma regra, como eu tenho visto aí, pelo menos nas principais discussões, de falar, vou criar a hold ou não. Até porque, vamos ser realistas e para a gente até fechar aí por causa do horário. O brasileiro é sonegador, né? Por mais que tenha reforma, e aí vai ter o cruzamento, e também entenda a minha fala, que aqui, se ele falar o seguinte, ah, você tem 3 imóveis e você é não contribuinte, mas por que que lá no imposto de renda você não está me pagando carnê-leão? Então a receita ela vai cruzar. Então é uma cadeia que a gente tem que imaginar a operação e como é o dia a dia. A própria norma ela traz uma penalidade hoje que não existe para quem está alugando esse imóvel. A lei traz uma multa e ela fala: ó, você não vai declarar, você não vai escriturar, eu vou te penalizar também. Essa penalidade ela vai poder, inclusive, ser aumentada. Mas imaginando a sonegação, já foi trazida até uma regra, tanto para o locador quanto para o locatário, que é algo que não existe hoje, né? Porque é aquele negócio. Eu ligo para o Jorge e falo: Jorge, você vai declarar o imóvel que você está alugando? Não, não vou declarar. Eu falei: então tá bom, então não declara aqui. Liguei lá para Daniela. Daniela, você vai declarar? Vou. Então, assim, hoje a cultura brasileira, que é inclusive o que a gente vai ter que mudar, a questão cultural, é pela sonegação. Então, é aquele exemplo. Eu atendi pessoas que criaram hold e o cara criou hold e simplesmente não pagou mais nada, gerou um passivo gigantesco, porque ele imaginou que criar hold significava não pagar tributo. Em tese, é pagar menos ou postergar, mas eu preciso fazer conta, tá? Aqui tem essa regra de transição e eu acho que ela exemplifica bem esse material, inclusive é o de um curso e o de um livro que eu indiquei, tá no final também de indicação para vocês, que é do Jefferson Valentim. Então, dando referência a quem fez, eu fiz até o meu bonitinho, falei, ah, vou dar crédito pro cara do que eu ficar querendo montar. Mas ele fez uma regra, basicamente, o que que a gente tem que olhar? Os anos, a evolução de 26 até 33, e a gente vai observar aí que ano a ano vai aumentando. Então, se a gente olhar a questão da CBS, a partir de 26, a gente tem um ano teste que vai incidir ali 0,9 de CBS e 0,1 de IBS, ou seja, 1%. Inclusive, a própria lei traz hipótese de restituição, de como eu vou buscar esse tributo de volta e assim sucessivamente. E aí, depois de 2027 em diante, a CBS ela entra integral e a gente está usando o exemplo de 10% para 18%. Não necessariamente vai ser isso, mas aí a gente simula como fosse, depois de acordo com o que for. E aí, 27, olhe lá na linha. A, a CBS entra 100% e ela vai embora, não vai diminuir mais. E o IBS, ele vai gradativamente aumentando ano a ano. Deu para entender até aqui? Diferenças dos anos e dos dois tributos que foram criados? Ponto. Aqui a gente vai ter uma questão específica para venda de imóveis que em 2026 não tem fator redutor, então é zero, tá ali, tá como não se aplica, e depois dali para frente eu tenho um fator redutor de 50% para alienação, todas as hipóteses de incidência que estão na lei. Ou seja, no exemplo ali, 2027 é 10%, mas eu aplico o redutor, pago 5%, e assim sucessivamente.
Deu para entender essa parte da alienação de imóveis? Vê se ficou alguma dúvida, porque na parte de locação ela complica um pouquinho, porque tem a regra de transição. Vê se todo mundo entendeu e deixa eu dar uma olhada aqui. Mas na divulgação da imobiliária, 2.500 e mês, o IVA é sem IVA. Na verdade, os R$ 2.500, em tese, vai estar calculado com o IVA. Ele tem que fazer o cálculo com a tributação do IVA. Assim, eu não sei como que é hoje o balancete, o relatório, como que vocês recebem isso na prática, porque cada imobiliário adota um mecanismo. Mas o responsável por realizar o pagamento sou eu locador, eu vendedor. A lei impõe isso para mim. Então eu tenho que calcular, não sei se eu atendo algumas imobiliárias que eles colocam o seguinte: olha, o locador vai receber, dando exemplo, R$ 1.000. Só que além do mil tem o imposto, além do mil tem o IPTU, além do mil tem o condomínio, mas você vai me pagar 2.000. Então ele já discrimina ali naquele balancete, naquele relatório, mais ou menos a mesma ideia, vai ter que estar lá o IBS e a CBS lá dentro desse balancete. É importante revisar os contratos de locação. Eu não digo revisar, porque como que você vai revisar algo que está assinado? Mas eu preciso imaginar daqui para frente ou nas hipóteses futuras, como que vai ser sim inserido, porque pode ser que eu, locador, eu, vendedor, tenha algum tipo de prejuízo. Posso avançar? Fator na locação é 70. Aqui a gente está tratando de alienação, Vânia. No próximo slide que a gente vai ingressar agora, é o fator redutor de 70% para alocação, tá? Então aqui a lógica é a mesma, o cenário é o mesmo, depois se vocês vão dar uma olhada nisso. Então, CBS teste em 26, entra cheio em 27. IBS, a gente tem uma diferença aí se eu vou optar pela regra de transição ou não. E é isso que a gente tem que olhar, tá? Então, o que que a gente tem ali? Fator redutor 26, não tem fator redutor. A partir de 2027, que é o questionamento da Vânia, eu passo a ter um fator redutor de 70% sobre as locações. E aí, a exemplo ali, a minha alíquota seria 3%, só que eu vou pagar no regime de transição 3,65%, e aí vai progressivamente isso sendo alterado ou não. O que que a gente precisa se atentar para esse slide aqui, e aí a importância da regra de transição? Vale a pena ou não eu aderir ao regime de transição? E mais uma vez, tem que fazer conta, tem que analisar. Porque pode ser, que exemplo, eu atendi um contador e ele falou: Zosimar, eu gero nota fiscal de tudo. Uma bala eu gero. Então, beleza, essa é uma realidade. Quando a gente for atender um cara que gera uma parte ou outra, esse aqui tá alugado para minha tia, para o meu tio, eu não vou passar. Então a gente vai ter que analisar. Não estou falando isso que é certo, só negar, mas a gente tem que imaginar a realidade que a gente vive. Então, para até se chegar nessa análise se é certo ou errado, o que vale, eu preciso analisar o caso concreto que eu estou aplicando a tributação. E mais uma vez, imaginando que a Receita ela vai cruzar as informações, e até para esse exemplo que o colega perguntou, se eu não pago imposto de renda e em tese eu vou passar a ter que pagar, eu preciso analisar como que eu vou alugar e que preço que vai estar embutido dentro daquele imóvel. E aí, nessa regra de transição, o que que a gente tem que olhar aí? Ele traz um regime lá que eu não poderia tomar crédito, hipótese que eu não tomaria crédito, e aí ele traz essa regra de transição lá que ele trava o 3,65 e segue. E aí o que que acontece? Se você olhar uma regra no início, qual que é o exemplo? Vamos pegar aqui 2027. Pela alíquota afetiva, eu começo pagando 3,1 se eu for pela regra sem crédito. Se eu for pela regra de transição, eu vou pagar 3,65. Ou seja, se eu fizer uma conta simplesmente seca, sem eu analisar o caso, em tese eu vou ser induzido aí pela linha de sem crédito. Só que ano a ano, evoluindo, a gente vai ter uma diferença lá na frente. E aí o que que a gente precisa fazer de conta? O que que a gente precisa analisar? Os 4,75, que é o último quadrado lá, no final, não valeu a pena eu optar pela regra de transição, certo? Só que se a gente olhar todas as operações anteriores, ano a ano, pegar a última linha e somar lá o 2,65, 0,55, 0,55, a gente precisa analisar até que ponto isso vale a pena ou não, e vai ter que ser analisado para cada caso concreto se eu vou optar pela regra de transição ou não. Então, partindo aí para o final, até pelo adiantado da hora, e até peço desculpa aos senhores,
A gente tem esse cadastro que já foi idealizado há muitos anos atrás. Eu peguei aqui no próprio site da Receita. Se você olhar lá, ele está, pelo menos, estou usando isso como exemplo, desde 2021. Só que agora, com a própria reforma, que vai ser efetivamente implementado isso, então não é de hoje que isso já tem essa ideia, essa padronização. As dicas que eu trouxe aí já para vocês, da própria Receita e da própria da FGV e as duas referências que eu usei para colocar no material de vocês. Mas voltando para o início, que eram as bases, o que, que eu gostaria de ter passado para vocês? As três situações. Primeira dela, analisar quais tributos incidem nas operações já existentes e quais tributos foram alterados aí pela reforma tributária. Então, essa era a primeira ideia, porque toda a ideia, todo o mecanismo, toda a discussão que a gente tem sobre IPTU, sobre TBI, eles vão continuar existindo, isso não foi alterado, salvo nas hipóteses até então que eu coloquei para vocês. Segunda etapa é entender um pouquinho da reforma, quem vai morrer e quem vai ser criado, e olhar para trás e imaginar o seguinte: esses tributos hoje eu pago ou não pago? Porque eu não pago ICMS, eu não pago ISS em tese, diretamente, mas eu vou passar a pagar. E a terceira hipótese, propriamente dita, são os tributos que vão passar a incidir sobre as operações do nosso dia a dia. E aí a gente vai poder fazer, e é obrigatório, né, não tem ponto de correr, de fazer esse planejamento sobre compra e venda, sobre locação e outras operações que incidem sobre os imóveis propriamente dito. Então, basicamente, essas são as minhas considerações. Eu fico aberto para os questionamentos e vou dar uma olhada aqui no que já foi colocado eventualmente no chat por vocês. Pô, Zosimar, sua palestra é fantástica, o conhecimento dessa reforma é complexa e é perceptível que você domina as facetas, né? E assim, o que a gente tem ainda é um plano de incertezas pelo que você trouxe, porque muitas perguntas não são possíveis de serem respondidas em sua totalidade por conta da falta ainda de regulamentação, né? Então, como você falou, teve o PL ontem que foi aprovado, mas ainda precisa ver o impacto desse PL aprovado sobre o que já está em vigor e também o que você falou que até o final do ano mais de 4.000 artigos de regulamentação devem vir aí a reboco para trabalhar com essa complementação de tudo que deve ser visto, né? Então, a complexidade é gigantesca. Do PL, só para resumir, Jorge, eu vou trazer para vocês o que eu estudei dele até então, tá? Só para ser bem pontual. E acredito que não tenha mudado muita coisa. Ele vem e muda algumas questões de TCMD, tá? Beleza, ele vai regulamentar essa questão de ir fora do país e tal. Mexeu na renda, que daí vai impactar para a gente. E ele traz principalmente as questões de multa, de fiscalização, alguma regulamentação com relação à obrigação acessória. A exemplo, eu não fui lá e não declarei IBS-CBS já em 2026, sou PJ. Vou ser regulamentado. Existem inúmeras incertezas. E outra alteração que foi muito discutida pela mídia é a questão dessa questão, eu não sei como é que ficou o final, por isso que eu não quis nem enfrentar isso aí, que é a questão desse imóvel que está o sócio usando, que em tese seria fato gerador de BS-CBS, eles já queriam dar uma arrumada antes da lei começar a valer. Mas eu não sei como é que ficou o final. Pela última versão que eu tinha visto, eles iam dar uma equilibrada, tá? Para falar, tá bom, você é sócio direto, ok, mas a sua tia, a sua prima também não, né? Então, aí eles fazem até uma questão de até quarto grau lá, o terceiro grau, não lembro exatamente. E, meu amigo, Não sei se tem. eu tenho Ah, uma pois não. pergunta sobre o CIB, né, o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Ele não tem ainda uma previsão de ele ser instituído, né? Ele tem, digo, do ponto de vista prático, consultar o meu imóvel para verificar qual é o CIB dele. Ainda não tem, né? Na verdade, assim, vamos imaginar o que, assim, o regulamento, esse regulamentão que eles estão chamando, ele tem que sair até esse final do ano, né, Jorge? Senão a gente vai começar a aplicar um negócio que a gente não sabe muita regra, né? Dentro disso, até para essa regra de transição, que está travando para passar os slides, mas tinha uma data ali, 31 de 12 de 26.
Então, se até em 31/12 de 26 eu preciso optar ou não por esse regime, como que eu vou optar, né? Como que eu não tenho a minha base? Então, assim, qual que é a ideia, tá, Jorge? Que em tese isso já está pronto, tá? Em tese. Ele só vai ser divulgado e aí vai começar as impugnações lá administrativas, né? Então, até na palestra que a gente fez para o Cresce Paraná lá, eu falei, cara, é uma oportunidade de vocês chegarem, todo mundo que tem imóvel, e falar, vamos avaliar por metodologia, até por como que eu vou impugnar. E o Josimar falou, mas tem planejado, não tem, qual que é o critério, né? Então, mas em tese, Jorge, só respondendo a sua pergunta, eu não vou falar para você uma data, mas sei lá, no primeiro trimestre de 26 tem que sair. Porque além de sair, tem a impugnação, tem a análise. Imagine se eu deixar para o final de 26. Não tem como, né? A nível Brasil, né? Sim, com certeza. Até porque os negócios imobiliários não vão ficar esperando até que se tenha tudo completo. Com certeza, em janeiro, inúmeros imóveis vão ser comercializados, né? Leiloados, não importa a É forma, estoque, né? doados, Tudo que está no pessoas vão estoque. falecer, vão ter transmissões, causar mortes. Quer dizer, o mundo não para em razão dessa regulamentação, né? É que se a gente olhar a transição também, Jorge, assim, ele vai começar. 26 é teste. E agora esse ano vai ser um caos. Todo mundo querendo vender, todo mundo querendo falar. Vai surgir discussões. Muita coisa que eu falei aqui pode ser que. Mas assim, vai ser um ano que todo lugar que a gente for, a gente vai ouvir falar de reforma. Não vai ter como escapar disso, né? Sim, Na com certeza. padaria, no churrasco com os parentes, né? Isso não tem escapatória, né? Pessoal, eu vou querer, já encaminhando para o encerramento, agradecer absurdamente o Zosimar pela disponibilidade sempre evidenciada. Sempre que eu peço para ele comparecer e aí compartilhar o conhecimento dele, ele só fala que data que é, posso, vamos lá, né? E agradecer muito, Zosimar, pela tua participação. Foi uma verdadeira aula, todo mundo elogiando aqui no chat, né? Então. Parabéns, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui. O pessoal da OAB Vila Prudente e todos que foram convidados e que acabaram entrando nessa reunião, com certeza foram agraciados com muito conhecimento. Obrigado mesmo. E eu queria aproveitar e se quem quiser abrir a câmera para a gente tirar uma foto, né, virtual aí da nossa reunião e poder fazer um barulho, eu agradeço para a gente poder. Tivemos aqui muitas pessoas na live de hoje, muito bom essa palestra da Comissão da Vila Prudente. Esse ano, claro, não dá tempo para fazer mais quase nada, né? Já estamos contando as datas para o recesso. Prazo de 15 dias já não é esse ano mais, né? Então, já, uhul, né? Não temos mais prazo esse ano de apelação, né? De agravo de instrumento, tudo. Né? Ah, Daniele, ó, da OAB de Maringá, junto lá com a Ju, que legal. Obrigado pela presença também. Eu vou tirar aqui uma fotinho. Quem quiser tirar foto, fica à vontade, compartilhar também. Aqui, agora a doutora Michele abriu, a Luciana aqui abriu a câmera. Da Amar de Minas Gerais, a Vânia, que legal. Pô, bacana mesmo. Muito legal. Vocês de todas as partes do Brasil e do mundo aqui. Aline, por favor, tenha a palavra. Tá mutado. Agora que eu vi. Pessoal, só agradecer a presença, agradecer ao palestrante também, uma palestra incrível, muito conhecimento aí, né? A gente sabe que até que a gente adapta e consegue compreender tudo, parece que a gente vai entendendo em camadas, né? A gente chega primeiro na beira da praia e depois a gente entra em alto mar, porque é um mar de conhecimento mesmo, né? É só agradecer. Maravilha. Obrigado. Se alguém quiser se manifestar, fiquem à vontade também, porque aí a Jorge, eu gente. queria agradecer o convite, pedir desculpa aí, né, porque teve, se ficou confuso ou não. Eu fiz a mesma apresentação semana passada numa associação comercial, eu achei que fluiu melhor, não sei se por causa do presencial, né, acho que acabou conseguindo ter a percepção um pouco melhor do público, né? Mas, gente, não tem nada de complexo, não tem nada de como tem se vendido, né? Óbvio que tem que estudar, é uma alteração legislativa, incertezas. Eu particularmente,
E eu fugi hoje do contencioso tributário porque o juiz não sabe, né? Então, assim, imagine que se para nós tem uma dificuldade, que estamos nos dedicando, quando eu ia enfrentar uma questão de imposto de renda lá na outra ponta, eu tinha uma dificuldade. Então, isso foi uma das coisas que me fez sair do tributário puro e vir para um pouco para o imobiliário. Mas eu acho que não tem nada de complexo. A única questão que a gente tem que pôr na cabeça é o seguinte: a sonegação ela vai diminuir. Não tem como a gente falar. Agora, eu preciso tentar fazer uma conta, uma análise, para tentar pagar o quanto menos. Não adianta a gente imaginar que vai ser como era antes, como é hoje, que vai deixando a Deus dará, porque os cruzamentos já estão prontos, né? Não tem mais para onde correr. A obrigatoriedade, até eu brinquei com o Jorge, ele é solidário. Artigo 21 da Lei Complementar ao recolhimento da IBS e da CBS no leilão. E tem outras hipóteses, além das hipóteses que já existem de solidariedades. Então, assim, a ideia é essa, não dá para onde correr, mas a gente precisa fazer conta, precisa sentar, não tem nada de complexo. A única coisa é o seguinte, por isso que eu brinquei e exemplifiquei para vocês da contabilidade. Para entender se aquela conta está certa, eu preciso entender como que foi feito aquele lançamento, é matemática. Se eu não sei fazer a fórmula, eu imagino que o resultado final está certo. Então eu preciso entender como que se chega na fórmula. Em resumo, é isso e agradecer de coração mesmo e me colocar à disposição aí para a gente poder evoluir, né, dia a Só dia. vou corrigir ele, que ele é muito perfeccionista. Ficou ótimo, não ficou nada confuso, não. Ah, Ah, muito bem. então, É, aqui agradeço. Ó, a Daniela, cadê? É, de Sumaré, da sua comissão lá presidida de direito condominial. Também a Duane também está lá, o Zozi, né, que é o presida Zozi da Comissão de Direito Condominial de Sumaré. Obrigado. Aqui, ó, a LMW falou que o Zosimar apresentou lá na Comissão de Leilões da OAB de Santos também, foi um sucesso, excelente. Maravilha, obrigado, meus amigos, obrigado mesmo. E vamos lá, com certeza 2026 vai ser um ano bem interessante, promissor para todos nós, com certeza. Obrigado, pessoal. Até mais. tchau, tchau, bom descanso, gente. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, boa noite. Obrigada. Tchau.